O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas e na aula de hoje vamos falar sobre agroecologia e segurança alimentar na vida das famílias brasileiras, com Júlia Coelho, pesquisadora e socioambientalista. Eu sou Júlia, eu tenho 47 anos, sou mãe da Flora, que tem 12 anos, e eu sempre gosto de colocar a Florinha na pauta, porque eu acho que muda a nossa relação com o trabalho, com a política e com o mundo, né? Depois da maternidade, pelo menos a minha, mudou bastante. O meu envolvimento com a agroecologia, ele vem acho que desde 2001. Eu tinha 20 e pouquinhos anos, morava na cidade de Porto Alegre e me envolvi com a organização do Fórum Social Mundial, do acampamento da juventude do Fórum Social Mundial, e trabalhava com a pauta de economia solidária, e dentro da pauta de economia solidária, o abastecimento, né, da cidade, da juventude. A gente tinha um projeto que era de práticas de outro mundo possível. Então, nós, enquanto juventude articulada, partidários, não partidários, a gente apostava muito num laboratório, num espaço de práticas, né, do outro mundo possível, e tocou a mim, evidentemente, sempre em coletivos, a parte da organização das comercializações, as mais variadas, né, dentro do território do acampamento, e a partir daí a alimentação, e aí, bueno, né, quisemos fazer, sonhamos fazer e ousamos fazer um laboratório de práticas também no campo da alimentação agroecológica, né, e agroecologia como um movimento social pujante, né, assim como a economia solidária, né, por outro aspecto. Então, bom, vem desde aí. Isso eu estava me formando na faculdade, eu tinha realmente 20 e mínimos anos, e a partir daí eu não parei mais de trabalhar com a economia solidária, com a agroecologia, com a comercialização da agroecologia. A partir disso, bom, minha formação foi em turismo, depois, né, em ciências sociais. E a partir disso eu também fui sempre mesclando o meu trabalho técnico, né, digamos assim, dentro desse campo da comercialização da agricultura familiar, com ênfase na agroecologia, porque sempre muito preocupada com as questões ambientais, socioambientais, e também com uma trajetória acadêmica. Então eu fui fazer um mestrado num curso que chama Desenvolvimento Rural, em Porto Alegre, que segue sendo, né, uma pós-graduação multidisciplinar, e muito trabalho técnico, muito trabalho de campo também, envolvendo turismo, envolvendo agroecologia, para depois fazer o doutorado, né, que eu acabei mais recentemente dentro do campo interdisciplinar em ciências humanas, e aí já em Santa Catarina. Então é um pouco disso, assim, muito resumidamente falando, né, onde eu vou também mesclando sempre, né, uma prática de campo, uma prática social, junto com os movimentos sociais, junto com as organizações de base, e a pesquisa e a produção acadêmica. Eu não consigo ver a universidade, a função social da universidade desvinculada, né, do campo das práticas, e também percebo que a agroecologia, enquanto um campo científico emergente,
em consolidação e emergente, é um campo que mescla, ela não é um campo que vai ser um campo que vem só da academia e aí dialogar com o conhecimento tradicional. Pelo contrário, a agroecologia, se ela não tem o conhecimento tradicional, ela não se valida, né, enquanto campo. O aspecto das desigualdades sociais, ele é fundamental de ser tratado, né? E na agroecologia não vai ser diferente. A gente está num país que voltou para o mapa da fome, saiu do mapa da fome, e a gente fala, né, nesse campo da segurança alimentar no sentido da garantia do direito à alimentação adequado, do direito à alimentação frequente, né? A gente está muito aquém, a gente enquanto país, né? Está muito aquém do que poderia estar sendo o campo de produção que nós somos. Então, a questão da segurança alimentar, ela é seríssima, ela é gravíssima, né? E o acesso ao alimento, especialmente ao alimento de qualidade, vamos colocar, porque eu queria citar também o campo da alimentação, a agroecologia, enquanto um campo alimentar e agroalimentar, o acesso a esse campo, ele precisa também ser lido de uma maneira multidimensional. A gente não pode pensar no acesso à agroecologia só como a questão financeira. Eu tenho dinheiro para comprar agroecológico ou não. Esse é fundamental, mas esse é um dos recortes. A gente tem também a questão de que pensar na questão do acesso à informação, saber aonde está o alimento agroecológico, saber como se produz o alimento agroecológico. Então, esse campo de desigualdades, ele vai sim se reproduzir no campo da agroecologia. Isso não dá para... é ruim, mas a gente tem que realizar, né, também que a agroecologia, embora uma prática política relacionada com o movimento social, né, de uma perspectiva socioambiental, mas ela não está isenta, né, das desigualdades sociais. Agora, a agroecologia, o que ela vai buscar é incidir nesses aspectos da desigualdade, não é? Então, e através, né, de suas políticas, na verdade, muito mais através de uma perspectiva que é uma perspectiva política, né, do movimento social da agroecologia. A gente precisa entender a agroecologia, gente, assim, como não só como um alimento livre de agrotóxico. A agroecologia ela é política, a agroecologia ela é um paradigma sistêmico. Então, pensar a desigualdade a partir da agroecologia é a gente pensar na nossa alimentação cotidiana, olhar para cada elemento e alimento e pensar o que é que está envolvido, qual que é a cadeia produtiva envolvida nesse alimento, de onde é que ele veio, que território ele veio, que mãos tocaram nesse alimento, qual que é o sistema produtivo que tá envolvido. Então, isso, por um lado, digamos assim, emancipatório na perspectiva política, para a gente entender o que é o campo agroalimentar, o que é essa disputa do campo agroalimentar. Essa é uma questão, que já é super ampla, né? Então, isso, pensar na desigualdade, no acesso como algo multidimensional, não é só dinheiro, é informação. O acesso à informação. E outra coisa, a agroecologia, enquanto um campo político de incidência nas desigualdades, o que busca fazer enquanto movimento social? É trazer para dentro essas vozes, trazer para dentro a diversidade social, que é quem mais tem fome. A gente sabe que o recorte da fome, que a fome tem cor, a fome tem gênero, a fome tem um recorte étnico. Né? Então, o que a gente faz enquanto movimento social agroecológico é incluir nada de nós sem nós, né? Nada sobre eles sem eles. Então, né, quando digo eles, enquanto mulher branca do sul, estou falando dos indígenas, falando de quilombolas, comunidades ribeirinhas, né? Incluí-los, trazer todo esse pessoal para dentro do campo político da discussão da agroecologia. É só assim que a gente vai conseguir fazer com que o campo da agroecologia seja cada vez mais amplo e abrangente, e é o que quem foi, viu, né? Quem foi no último Congresso Brasileiro de Agroecologia, que aconteceu recentemente na Univasf, na Universidade do Vale de São Francisco, em Juazeiro da Bahia, viu uma multiplicidade de atores sociais, junto com acadêmicos, junto com políticos, foi algo muito importante, muito relevante para o campo. E esse é o movimento da agroecologia que busca ampliar, que busca combater.
esse campo das desigualdades, desigualdade do acesso ao alimento, à informação e à própria prática. Agora, quando você me pergunta em relação a o que eu já escutei em campo, tem muitos depoimentos, muitos depoimentos, tem muitas falas que são lindíssimas. Eu vou trazer duas aqui, até por causa do tempo, poderia falar umas 10. Mas, assim, tem muito. Eu lembro muito de um agricultor, não vou colocar os nomes deles, né? Enfim, do agricultor aqui do interior de nesse momento eu estou falando de Santa Catarina, essa experiência foi no interior de Santa Catarina, e ele tem uma propriedade produtiva, ele tem menos de 2 hectares produtivos, que é uma terra super pequena, né, para os portes de terra do Brasil, mesmo aqui em Santa Catarina, né, que o recorte territorial ele é pequeno, assim, para as propriedades familiares, mas esse senhor especificamente tem 2 hectares, menos de 2 hectares, e uma diversidade produtiva absurda. Ele produz tudo, ele tem total autonomia, não é, tanto para autoconsumo quanto comercialização ali naqueles menos de 2 hectares dele. E eu pergunto para ele, né, acho que até ingenuamente, alguns anos atrás, a partir de quando, né, desde quando que ele estava na agroecologia. E ele riu, me abraçou, muito querido, e falou: minha querida, a novidade para mim não é a agroecologia. A novidade foi quando os venenos foram inseridos. A novidade foi a Revolução Verde, não é? E a mudança de lógica de não mais se trabalhar na terra para dela se tirar o autossustento, e sim trabalhar na terra unicamente com a questão comercial. A novidade para ele foi não produzir diversidade e produzir monocultura. No caso, ele produzia alimento, passou a produzir fumo, né? A novidade para ele foi que a terra, não a terra em si, mas a prática agrícola pode adoecer, que foi o que aconteceu com ele, adoeceu em função do envenenamento por causa dos agrotóxicos do tabaco. Então, assim, para mim, essa foi, assim, uma chamada de realidade fantástica, né? Porque é isso. E aí a gente vai pensar na agricultura que nós normalmente chamamos de agricultura convencional. Esse depoimento desse agricultor me fez pensar de uma outra forma, não é uma agricultura convencional. Quando a gente vai falar na agricultura com veneno, ela não é convencional, ela é convencionalizada, ela é um processo que aconteceu, ele é um processo político, né, de transformação da nossa matriz produtiva, alimentar, agroalimentar, numa matriz baseada na agroindústria química, né? Então, isso, para mim, esse foi um depoimento muito chocante, né? E aí, depois, continuando com a fala dele, né? Que nesse momento, então, que ele voltou a produzir dentro do campo agroecológico, ele estava fazendo muitas redes, ele estava, então, se envolvendo também com uma certificação participativa, com uma organização de apoio, mas, assim, para voltar a fazer o que ele fazia lá quando era jovem, certo? E que a partir da década de 60, de 70, começa a mudar radicalmente com a Revolução Verde, com toda essa transformação no campo brasileiro, e não só brasileiro, né, latino-americano, que foi a implementação, né, do uso de agrotóxicos e essa convencionalização, né, da agricultura baseada no uso, né, de agrotóxicos. E nossa, e pensando assim em falas, eu lembro de muitas mulheres rurais, né? Eu tenho muito presente assim algumas trajetórias, algumas perspectivas. Primeiro lembro da fala de uma das agricultoras junto com a filha dela também, né, jovem rural, que a partir do momento que a propriedade delas, né, da família, passa a se envolver numa rede, e essa rede passa a se envolver num circuito de comercialização dentro da agroecologia, que quer alimentos agroecológicos, e aí também a certificação participativa, muito importante. Essas duas mulheres, uma jovem, né, e uma já não tão jovem, voltam a pensar na permanência rural dessa jovem, que estava saindo para ir para a cidade, que é o êxodo normal, né, normalizado também, que nós vemos. Outro depoimento, não um depoimento exatamente, mas outra história, né, que me tocou muito foi de uma outra agricultora também, que começou, né, o pessoal aqui no sul chama, né, plantar os miudinhos, né, plantar as medicinais, né, cultivar as alimentícias não convencionais e integrar essa produção
num esquema de cestas, como se fossem CSAs, né, essas cestas agroecológicas que estão bem na moda hoje em dia, e que bom, é uma ótima moda. Teve uma agricultora que, a partir do momento que começou a engrenar e dar um pouco mais de volume para essa produção do miúdo dela, passa a ter uma autonomia tal financeira e de segurança própria, que ela chegou a dar o peitaço aqui no sul de se separar do marido e de ficar dependendo dessa renda familiar, que, né, no caso dele, né, era baseada acho que era gado que ele produz, eu acho que a grande questão ali era o gado, ela era completamente contra, e aí nesse miúdo da agricultura familiar, nesse miúdo da agroecologia, né, ela começa a ter autonomia a ponto de se separar e de sair de uma relação abusiva, especialmente no interior, né, gente? Imagina se isso é complexo nas cidades, né, no interior, no meio rural, é ainda mais complicado. Então, assim, me vem essas três vozes, assim, sabe, dessas pessoas quando eu penso em trajetórias e no como que a agroecologia pode trazer, realmente, dignidade, qualidade de vida, né? Teriam muitas memórias, assim, nesses anos. Mas eu acho que é isso que mais me toca, assim, nesse aspecto. Política pública é fundamental, assim, eu trabalhei muito tempo, o próprio LACAF, que é o Laboratório de Comercialização da Agricultura Familiar, é um laboratório, né, que trabalha com extensão aqui na Universidade de Santa Catarina, ele trabalha muito pela perspectiva das vendas diretas, né, o tema do LACAF são os circuitos de comercialização, então essa relação direta campo-cidade, agricultores-consumidores. Mas esse é um dos aspectos, realmente, a questão das políticas públicas, é um tema fundamental. Sem política pública adequada, a gente não tem como fazer agroecologia. A tua pergunta está no sentido de o que tem. Eu vou falar um pouco do que tem e o que precisa ter. Porque ainda a gente acha que a gente está muito aquém, a gente, quanto país, está muito aquém, precisa muito incentivar a agroecologia em vários aspectos. Então, assim, o que temos, né? Recentemente, nós temos o PRONAR, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Acho que, se eu não me engano, é a primeira vez no Brasil, 2025, que o Brasil aprova um programa efetivo de redução de uso de agrotóxicos. Sendo que o Brasil é o principal consumidor de agrotóxicos do mundo. Então, assim, é fundamental o PRONAR. É uma conquista histórica do movimento agroecológico. Muito difícil aprovar. O pessoal da Articulação Nacional de Agroecologia tem uma grande incidência nesse campo. Mas, mesmo que a gente tenha um programa nacional, um PRONAR, um Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, a gente segue tendo o maior consumo de agrotóxicos no Brasil. Então, essa política ela tem que deixar de ser incoerente. A gente não vai conseguir fazer uma transição agroecológica sem políticas públicas que apoiem a transição agroecológica. A gente tem isenção de impostos para agrotóxico, a gente não tem nenhum tipo de incentivo para transicionar sistemas produtivos para agroecologia. Então, assim, fica muito difícil a gente pensar, né, numa transição de matriz agroalimentar sem política pública. Mas eu disse que ia falar do que tinha, que foi essa pergunta. Então, a gente tem um Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, que é o PA. Nós temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE. E dentro desses dois programas, que são programas de abastecimento, primeiro um voltado para as escolas e outro voltado para os equipamentos, para a estrutura institucional como um todo, existe ali uma obrigatoriedade dos 30% serem comprados da agricultura familiar. Então essa política ela existe, ela é muito, muito, muito importante, mas ela precisa ser efetivada, porque nem todos os 30%, a gente vai pegar os dados municipais, não são todas as cidades, não são todos os municípios que implementam e efetivam os 30% da agricultura familiar, muito menos a agricultura familiar agroecológica, certo? Então é isso, existem algumas políticas, mas eu repito, precisa de muita coisa. E aí, se eu for listar, pensar aqui o que é que precisa em relação à política pública, a gente precisa
muito, muito, muito de políticas que integrem, por exemplo, assistência técnica rural, as políticas de ATER, a uma linguagem, a uma perspectiva que seja intercultural. A Política Nacional de ATER, além dela estar muito voltada para um perfil de agricultor familiar mais clássico aqui do Sul, digamos assim, não é? Ela tem esse recorte, é uma política muito, muito efetiva, muito importante, mas ela precisa também abraçar a interculturalidade para a gente conseguir entender que a agricultura familiar é muita coisa, gente. Não é só o agricultor familiar do Sul, não é? A gente tem indígena, a gente tem quilombola, existem ribeirinhos e todos esses, todas essas formas, todas essas existências, toda essa diversidade, ela faz parte da agroecologia, na verdade, muito antes da agroecologia se nomear como agroecologia. E a política pública, ela precisa abraçar esse povo, ela precisa abraçar essa diversidade dentro do seu bojo. Então, quando a gente pensa numa política de assistência técnica e extensão rural, a política de ATER, ela precisa ser intercultural e ela precisa ser agroecológica. Hoje em dia, a gente está muito carente das organizações, das instituições de assistência técnica e extensão rural, pensar e conseguir agir agroecologicamente. EPAGRE, EMATER, dependendo do estado, certo? Precisa de uma política de extensão rural que transicione para a agroecologia, que incentive os agricultores, os técnicos, né, e agricultores no campo da agroecologia. A gente precisa de educação ambiental. A gente também tem uma política nacional onde a educação ambiental faz parte da base nacional curricular, desde do ensino básico, certo, até as universidades. Isso não é implementado. Então, às vezes, assim, talvez não nos faltem políticas, talvez falte a implementação de muitas delas para a gente conseguir ter uma leitura e uma formação no campo da educação, uma formação que seja socioambiental desde a base, desde a educação básica, ensino fundamental, ensino médio, sabe? Até o ensino universitário. A gente precisa de políticas que apoiem a extensão universitária, onde a extensão universitária, onde a gente consiga fazer, onde a gente consiga ter meios dentro da universidade para implementar a extensão universitária, e que isso dialogue com os povos do campo, que isso dialogue com a agricultura familiar, com as populações tradicionais. Enfim, são muitas coisas que estão nesse escopo. Eu poderia passar aqui horas falando sobre necessidades de políticas públicas, né, que possibilitem a ampliação, né, do acesso, na verdade, da ampliação do fazer agroecologia. Hoje em dia, se a gente for pensar nessa relação campo-cidade, a cidade está demandando muito alimentos agroecológicos, certo? O que acaba acontecendo é que acaba sendo realmente uma produção de nicho, né, para quem tem poder aquisitivo de comprar em supermercados, né, o alimento agroecológico. Então, para isso, a gente precisa de políticas de base, né, na base produtiva, na base socioprodutiva, que viabilizem a produção agroecológica. Eu tenho isso para mim já faz alguns anos, que eu acho que o que a gente mais precisa no Brasil são políticas que incentivem a transição para a agroecologia. Eu só consigo vislumbrar um futuro bom nesse aspecto com essa base que a gente estava conversando antes, com a efetivação de políticas públicas, com políticas públicas que levem a agroecologia a não ser mais um campo alternativo, mas sim que seja a nossa base produtiva nacional, certo? Existem muitos estudos, muita pesquisa que vai mostrar que o problema da agroecologia, o escalonamento da agroecologia em relação à agroecologia ser de ser possível alimentar, vamos colocar o Brasil, com alimentos agroecológicos, essa capacidade produtiva existe. O que não existe é terra para produção. O que não existe é terra liberada para produção. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de reforma agrária popular, por exemplo. Não é? É uma política que eu sei que é das mais complexas, não é? Mas é uma política necessária, né, para a gente ter uma base, uma matriz produtiva com base na agroecologia. Vou repetir um pouco do que eu falei antes. A gente precisa ter uma política efetiva de redução
de uso de agrotóxicos, e não só um Pronar. O Pronar ele é muito importante, mas a gente precisa também que o Brasil deixe de ser o maior comprador de agrotóxicos do mundo, que a nossa matriz produtiva mude. Né? E tudo isso atrelado a questões de educação ambiental, gente, porque assim, a gente precisa estar dialogando junto. Né? Quando a gente vai pensar em sistemas agroalimentares, a gente está pensando desde a distribuição de terras, as técnicas produtivas, o que se entende como conhecimento científico, certo? A transferência, aspas, de tecnologia, ou como é que a população consumidora da cidade entende o sistema agroalimentar, certo? Então, assim, não é que eu não sou pessimista de achar que não tem futuro, mas eu acho que realmente a gente precisa ter políticas públicas efetivas e levadas a sério e cobradas, não é? Se está na lei, se é público que existe uma legislação onde 30% da alimentação escolar tem que ser proveniente da agricultura familiar, especialmente aquela de base agroecológica, a gente precisa implementar isso. Faz anos que essa política existe. Foi desmantelada, agora ela foi revigorada, mas faz anos que essa política existe e ela não é levada a cabo em todos os municípios do Brasil. Então, para mim, são ações no campo político, no campo das políticas públicas como essa, que vão permitir a gente ter uma perspectiva de futuro agroecológica dentro do campo agroecológico, certo? E assim, eu sou também uma entusiasta da educação ambiental, né? Também enquanto uma política pública implementada em todos os níveis educacionais. A gente está tendo o que eu percebo na qualidade de professora, na qualidade de extensionista e de mãe de criança nesse Brasil, é que às vezes o diálogo ele não existe da educação ambiental. Então a gente está falando, então, né, fala do meio ambiente como algo externo à nossa vivência humana. Não, gente, a gente vive, a nossa existência ela é socioambiental, não existe fora, não existe planeta B. Né? Então, acho que passa um pouco também por essas concepções, por essas visões de mundo, uma visão muito mais sistêmica do que cartesiana da ciência, e a gente vai bem para as bases filosóficas mesmo, né? Então, a gente tanto pode pensar em questões filosóficas mais amplas, né, de visão de mundo mesmo, quanto ações práticas, né, no campo das políticas públicas. Hoje a aula foi sobre agroecologia e segurança alimentar na vida das famílias brasileiras, com Júlia Coelho, pesquisadora e socioambientalista.